Boa noite, gente. Isso é coisa de quem fala muito, viu? Quem fala aí sabe que, quando a gente está falando, a pior coisa que a gente deve fazer é beber água gelada, né? Porque esfria as cordas vocais e aí dá problema. Boa noite, mais uma vez. Ave Maria. Não tomaram café, não. Eu vou ensinar vocês, que faz um tempão que eu ensinei às pessoas aqui, e o pessoal das palestras se acostumou tanto que, quando eu falava, não precisava nem dizer mais. Eu digo boa noite, vocês respondem boa noite, Bel, bem alto, por favor, para me animar. Vamos ensaiar? Vamos lá? Boa noite. Boa noite, Bel. Pô, foi fraca ainda. Só mais uma vez? Boa noite. Boa noite, Bel. Agora. Melhorou. Ainda não foi, assim, a gente não precisa ensaiar mais, mas eu preciso vir mais nessa turma para a gente ensaiar mais esse boa noite, porque não existe nada mais difícil para quem vem aqui para frente falar do que a gente chegar cheio de gás. Boa noite, pessoal. Boa noite. Dá um negócio assim, né? Que não é fácil, não, né? Todo mundo sabe que vir aqui para frente falar é um desafio, porque você se coloca num lugar de ser julgado, em todos os detalhes. Mas vamos lá, que a aula aqui é muito boa. Eu sempre digo que aqui, no ciclo básico, ciclo 1, é porque eu misturei, porque antigamente era curso básico, aí eu misturei o ciclo básico. Mas, no ciclo 1 e no Evangelho, são os lugares que eu mais gosto de falar, que eu mais me sinto motivada. Talvez porque eu tenha começado há uns 27 anos atrás, quando eu comecei a fazer palestras, minha primeira palestra foi no Evangelho, né? E fiquei assim atrás da mesa segurando, porque as pernas ficavam assim tremendo. Então, minha primeira palestra foi no Evangelho, e a minha primeira aula foi num curso básico. Então, são lugares que me traz uma recordação muito positiva, muito boa dessa jornada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e eu espero que a gente tenha esses próximos minutos aí de troca, de um diálogo bastante produtivo e reflexivo, porque eu não venho trazer nenhuma certeza, nem nenhuma resposta. Se vocês estavam esperando isso, eu vim semear a dúvida. Porque é a partir da dúvida e das perguntas que nós crescemos. O filósofo Nietzsche disse que o maior inimigo da verdade não é a mentira, que o maior inimigo da verdade é a certeza. Porque quem tem certeza está tão apegado às suas certezas que não abre sua mente e seu coração para novos aprendizados e novos sentimentos. Porque a gente aprende usando a razão, mas a gente aprende também através da experiência vivenciada dos sentimentos e emoções. E é para isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Estamos aqui encarnados para evoluirmos através das experiências. Então, nós somos um somatório de experiências. E experiências que começaram lá atrás, dentro dessa grande jornada, dessa longa jornada feita pelo Espírito, desde o reino mineral até as atuais encarnações, nós fomos fazendo um somatório de experiências. E é muito importante, quando a gente vai pensar em evolução, entender que os fatos não são relevantes. Os fatos acontecidos não são relevantes, porque as pessoas têm muita curiosidade, isso principalmente quando a gente vem da aula de reencarnação, de saber o que se foi, o que deixou de ser. Será que eu fui Cleópatra? Eu só quero ser coisa assim, sabe? Eu não quero ser... será que eu fui, né? Elizabeth, rainha da Inglaterra? Quem será que eu fui? Ninguém quer saber se foi escravo, foi bandido, foi ladrão, foi isso, foi aquilo. Tudo isso existiu, né?
Mas a gente fica muito, as pessoas ficam muito curiosas em relação a isso, e eu sempre digo que isso não é relevante, que o mais relevante dentro do nosso processo evolutivo é a resultante da experiência vivida. Se você foi, deixou de ser o quê, não importa. Foi homem, foi mulher, gordo, baixo, magro, preto, branco, amarelo, não importa. O que importa é o que a experiência naquele corpo, naquele lugar social, naquela sociedade, naquela profissão, naquele lugar na família, naquele gênero, o que essa experiência trouxe para você como espírito imortal que você é. Porque assim, sucessivamente, de experiência em experiência, é que nós vamos evoluindo. Então, o processo de evoluir é essa somatória de experiências. Quando eu reencarno, eu me coloco em uma posição relacionada com a somatória dessas experiências. E quando eu digo posição, eu estou falando não apenas do corpo físico, do tipo físico, do gênero, do lugar social, da cultura, se eu nasci no Oriente, no Ocidente, se eu nasci no Brasil, no Nordeste, ou no Sul, ou no Sudeste, se eu nasci numa tribo indígena, ou numa comunidade quilombola, ou se eu nasci na elite do Sul, branca, não importa. Isso não é o mais relevante. Essa posição é que diz sobre o seu olhar para o mundo, a resultante de suas experiências, porque você pode ter nascido em berço de ouro e ser uma pessoa avarenta, e você pode ter nascido na pobreza e ser uma pessoa altamente altruísta. Por quê? Porque o somatório das experiências vai lhe dar uma leitura de mundo. Então, esse posicionamento de ser mais fraterno ou menos fraterno, mais solidário ou menos solidário, uma pessoa que se sente empática ou não empática, uma pessoa que sabe compartilhar ou que é tremendamente egoísta, tem a ver com o seu olhar, com a sua interpretação do mundo. E essa interpretação, além de passar por toda a experiência da encarnação atual, de onde você nasceu, cultura, estudo, lugar, família, passa transversalmente a tudo isso, passa quem você é. O espírito que você é e a somatória de experiências que fazem com que você leia o mundo e se posicione no mundo de uma determinada maneira. A sua leitura tem a ver com o seu momento evolutivo. Então, eu estou fazendo esse cerca-Lourenço todo para a gente entrar em evolução, pensando nesta perspectiva. De que forma é que eu leio o mundo? Como eu me posiciono no mundo? Como é a minha sensibilidade em relação aos acontecimentos do mundo, tanto os de longe de mim, quanto os perto de mim? Qual é o meu nível de empatia? Isso fala sobre o seu momento evolutivo. Isso fala sobre quais são os desafios que você está enfrentando nesta encarnação para evoluir. Afinal, não é para isso que estamos aqui? Encarnados nesse planetinha Terra, azulzinho, redondo, por favor, tá? Redondo, né? Nesse planetinha azul, redondinho, não tão redondinho assim, dizem os geógrafos e geólogos, né, que a gente desenha a bolinha, mas a bolinha não é certinha, né, ela é meio troncha. Assim me disse uma irmã geóloga que essa. Mas não é plana, com certeza isso não é, mas assim. Então, é importante a gente começar a nossa conversa fazendo esse acordo sobre o que é que nós estamos falando. Por quê? Porque um dos principais desafios humanos é a comunicação. Quando eu estou falando, eu preciso explicar a quem está me ouvindo que interpretação eu estou dando ao que eu estou dizendo. Por exemplo, quando a gente fala consciência, quando eu falar consciência tem um leque de interpretações. Eu posso estar falando de consciência relacionada com
Eu estou inconsciente, desmaiada ou consciente. Consciência não é efeito moral, bote a mão na consciência. Posso estar falando de consciência na perspectiva da filosofia, da sociologia, da psicologia. Tem diversas definições, porque depende da linha, se é freudiano, se é junguiano, se é lacaniano, se é humanista, ou seja, depende. Então, para a gente um diálogo sair redondo, nós precisamos acertar sobre o que é que nós estamos falando. Então, na perspectiva do processo evolutivo, vamos acertar que, quando a gente está falando de evolução, a gente está falando de um mundo de coisas que não é simplesmente a coisa simplista, estou aqui, estou evoluindo, vou sair, você de espírito zombeteiro para espírito mal menos, para espírito elevado, para espírito, sabe? A gente precisa descolar do teórico para trazer esse teórico como um aprendizado vivo, como uma experiência viva. Porque, senão, a gente fala assim, ó, quer ver que a gente aprende? Uma coisa básica. A Terra é um planeta de provas e expiações. Todo mundo aprende isso, né? É uma das coisas que a gente aprende primeiro. E depois ela vai evoluir para um planeta de regeneração. Que lindo! E o que é que isso quer dizer? O que isso significa? Como é que a gente vai fazer essa transição? Pessoal, não porque a transição planetária é bonito, né? Quando o palestrante fala assim, porque a transição planetária, todo mundo acha que é inteligente. Então, quando a pessoa chega aqui, porque segundo a física quântica, eu não falo mais, sabe por quê? Meu cunhado, que é físico e doutor, disse que se alguém falar de física quântica sem usar cálculos matemáticos, não sabe o que é que está dizendo. Eu aí, ó, pio. Porque é complexo, né? Então, as pessoas falam transição planetária. O que isso quer dizer? Quem é que transita? É o planeta ou quem vive nele? Que vive nele. Então, a gente precisa trazer para uma reflexão, a gente precisa usar a massa cinzenta que Deus conferiu, a inteligência, o princípio espiritual, que a massa cinzenta é a ferramenta, na verdade, a inteligência vem do espírito. Nós, como princípio inteligente do universo, precisamos usar essa inteligência. Esse é o pecado que nós não podemos cometer, se é que existe pecado, que é não usar a inteligência, a nossa capacidade de pensar, de refletir. Então, quando alguém diz algo, vamos parar para... O que isso quer dizer? Eu sempre faço isso. Quando alguém fala, principalmente se falar bonito, eu sim, mas qual é a mensagem que eu vou levar para casa? Porque, às vezes, a pessoa fala um monte de coisa, quando você espreme, não tem nada. Só é uma amontoada de frases de efeitos e palavras bonitas, mas você não consegue extrair dali algo que leve você a uma reflexão, que você saia pensativo, que você saia fazendo algum tipo de análise em relação ao que foi dito. Então, é preciso sair da superficialidade, ou seja, do simplismo, para explicar questões muito complexas. E a evolução e tudo que diz respeito ao espírito imortal é muito complexo. Não aceite explicações simplistas para questões complexas, porque é igual quando alguém lhe oferece muita facilidade, desconfie logo. Porque você ganhou, já passaram por essa? Você foi sorteada para ficar num hotel no Rio de Janeiro, hotel não sei das quantinhas, lá não sei quantas estrelas, e aí, não, você conversa, fala todas as coisas do hotel, depois diz assim, você só precisa pagar R$200, não, mas era 500. Estou chutando, viu? Nem sei. Diz assim, mas eu fui sorteada para pagar, eu não ia pagar nada. Eu acho isso uma falta de sorte, você ser sorteado, você não ia pagar nada, estava em casa, aí você é sorteado para pagar 200, isso é sorte. Então, quando você vê a coisa muito, né, você, opa, espera aí. Então, não aceitem explicações simplistas para situações que são tremendamente complexas, porque o espírito imortal é uma estrutura complexa. Nós temos uma estrutura física, nós temos uma estrutura periespiritual, onde está a nossa estrutura psíquica, está no perispírito. Quando a gente desencarna, a gente leva todas as nossas
os nossos problemas e também as nossas soluções, as nossas mazelas e as nossas virtudes. Por isso está no perispírito. E nós temos uma essência espiritual, que é o princípio inteligente, que rege todo esse complexo. Nós somos criaturas que já reencarnamos centenas de milhares de vezes, que já estagiamos no reino mineral, vegetal, animal, no hominal várias vezes, que passamos por um longo processo de evolução, desde os primeiros hominídeos, nas cavernas, até alcançarmos as estrelas. Olha quanta coisa éramos nós. Um ser humano, na época primitiva, vivia cerca de 18 anos. Encarnava, reencarnava. Imagina quantas encarnações e reencarnações, quantas experiências. E a resultante de todas essas experiências está em nós. Então, como é que qualquer atitude humana, seja ela individual ou coletiva, pode ser lida com simplismo, com explicações que cabem em uma linha? Desconfie dessas explicações e dessas respostas. Então, é um processo complexo que nós precisamos, então, desconstruir essa visão de evolução lá longe para trazer significado. Significado, sentido. Como é que essa evolução se dá? Essa evolução se dá a partir das experiências que eu vivo. Então, nesta encarnação, as escolhas que eu faço, a minha leitura de mundo tem a ver com o meu momento evolutivo, ou seja, com a resultante de todas as experiências que eu vivi até agora. Na próxima encarnação, eu vou levar mais as experiências dessa. E isso é que vai me levar a determinados posicionamentos e escolhas e tomadas de decisões em relação às experiências que eu vou vivendo. E ainda existe um outro fator transversal, que é o meu livre-arbítrio. Eu vou fazer escolhas. E essas escolhas vão me levar por um caminho ou pelo outro. Essas escolhas vão me trazer mais complicações ou menos. Essas escolhas vão me levar a viver novas experiências. E assim sucessivamente. Veja que coisa mais bonita é o processo de evolução, né? Eu digo que o futuro é um lugar, uma tela, que a gente vai pintando à medida em que vai vivendo. Não existe nada definido do lado de lá, no horizonte. A gente vai vivendo, vai tomando decisões, e essas decisões vai fazendo com que outras coisas, e outros caminhos, e outras cores surjam, e outras possibilidades surjam, à medida em que nós vamos evoluindo, vivendo as experiências e evoluindo. Então, não devemos ter medo de viver nenhuma experiência. Toda experiência é positiva na perspectiva da evolução do espírito. Ainda que você não goste da experiência. Ainda que você se revolte com a experiência. Ainda que você fique triste, frustrada com a experiência. Para o espírito imortal, toda experiência é positiva. Essa é uma outra premissa. Então, premissa 1. Evolução é um somatório de experiências. Nós precisamos trazer isso para perto da gente e nos posicionarmos no mundo como espíritos que somos, sabendo que carregamos uma história. E toda experiência é positiva para o espírito imortal. Você jamais vai sair igual de uma experiência. Jamais. Qualquer tipo de experiência. Então, nós precisamos olhar para as experiências individuais e coletivas com esse olhar espiritual e nesta perspectiva de espírito imortal em evolução. Somos criaturas ainda não prontas. Nós somos co-criadores de nós mesmos. Nós não estamos prontos. Nós não estamos evoluindo? Se estamos evoluindo, é porque não estamos prontos. Se não estamos prontos, vamos fazer muita bobagem ainda, né? Até estarmos prontos, haja besteira para a gente fazer. Mas o importante é que nós temos inúmeras oportunidades. Uma vez, eu assisti um filme há muitos anos atrás, eu acho que o nome do filme, essa idade, já a pessoa já virou avó, já a memória já não ajuda, mas era um filme chamado, acho que Entre o Céu e a Terra.
Era um filme que falava da Guerra do Vietnã na perspectiva de mulheres, da história de algumas mulheres. Não era o filme... A guerra era só o pano de fundo, mas a história era das mulheres. E tem uma delas que tem uma lembrança com o pai, e o pai diz a ela, não se preocupe, nós podemos errar inúmeras vezes, mas para evoluir nos basta acertar apenas uma. E eu nunca esqueci essa frase, porque, para mim, isso é o resumo do processo evolutivo. Nós podemos errar inúmeras vezes. Nos batemos, pegamos atalhos que nos levam a becos sem saída, nos arrependemos, choramos, ou ficamos com raiva, ou frustrados, nos apartamos do Criador, depois a gente faz as pazes de novo, porque a gente briga, fica chateada com as coisas. Mas não nos basta acertar apenas uma vez. Quando a gente acerta uma vez, a gente muda de nível. A gente muda de degrau. E isso é lindo dentro do processo evolutivo do espírito. Então, você é uma criatura que ainda está se fazendo. Aceite as suas limitações neste processo. Somos co-criadores de nós mesmos, à medida em que vamos fazendo escolhas e vivendo as experiências. Isso foi só a introdução. Vamos começar a aula agora. Vai ser rapidinho isso aqui. Vídeo slide eu trouxe... Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Cadê o pessoal, a equipe técnica, a equipe de apoio? Eu trouxe um material ali para a gente fazer uma dinâmica. Tá? Aí eu vou tentar ser rápida aqui nos slides. Vai dividir em equipes. Não. Eu vou terminar os slides, depois a gente faz, e aí a gente segue. Eu vou tentar ser rápida, é muito difícil para mim isso, porque eu sou uma criatura conversadeira, mas eu vou tentar passar os slides, porque esse negócio de aula com slide, vocês aí sentados, eu aqui falando, eu, na verdade, não gosto disso. Tá? Eu gosto de troca, eu gosto de perguntas, e eu gosto quando alguém me pergunta o que eu não sei. Eu adoro. Eu digo, não sei, vou estudar, depois você estuda de lá, que eu estudo de cá, depois a gente troca essa ideia aí, porque a gente tem mais coisa que não sabe do que o que sabe. Né? Quanto mais você se aprofunda em estudar as coisas, você tem noção do tamanho da sua ignorância. É impressionante. A gente vai se aprofundando e vai vendo o tamanho da ignorância. Então, eu não pretendo ter... Deixa eu ver aqui. Não está passando... Não está passando, não, Cláudio. Você passa para mim, por gentileza? Ou é Rodrigo que já está aí? Ô, Rodrigo, desculpa, é que Cláudio estava aí na hora que eu cheguei. Eu não sei se... passou agora. Foi você? Deixa eu ver. Não. Ele está... será que está desligado? Pode ser. Veja aí, por favor. Funcionou? Joia, obrigada. Ui, eita, peraí. Deixa eu só botar essa água aqui, que eu não posso esquecer de beber água, não. Isso aqui foi uma... Os espíritos mandaram um recado para mim. Eu estava fazendo uma palestra lá no Paulo Estevam, ali na Pituba, e aí estava tendo uma mediúnica em cima, e uma pessoa desceu para me dar um recado de um espírito lá em cima, que disse que eu ia... Ele mandou 2 recados. Um, que eles estavam tentando escrever, me inspirar algumas poesias, e eu estava muito resistente, mas eu lancei meu livro de poesia esse ano. O ano passado. E a outra foi que eu ia ter sérios problemas nas cordas vocais, se eu continuasse falando sem beber água. Então, esse negócio de pedir água natural, de ficar bebendo, não é mitidez de palestrante, não, viu, gente? É orientação mesmo. Porque eu esqueço de beber água, não pode. Senão não termino minha missão. Antes de desencarnar, eu tenho que falar até, vocês vão ter que me aguentar. Fazer igual o Zagalo, vocês vão ter que me aturar, me engolir até eu terminar, porque eu escolhi isso como missão, então tenho que ir em frente. Devo ter desvirtuado muita gente com a palavra, que tive que vir com essa agora. Bom, vamos lá então, né? Então, os elementos gerais do universo, eu acho que isso vocês já aprenderam, que é Deus, fluido cósmico universal e espírito, sendo que o fluido cósmico universal é matéria. Eu coloquei energia ali, porque matéria e energia
Na verdade, são a mesma coisa. A matéria é uma forma de energia na qual o fluido cósmico universal está agregado de uma determinada maneira. Então, é Deus, fluido cósmico universal, energia, na verdade. Eu botei matéria ali só para, pedagogicamente, a gente refletir essa diferença. A matéria é uma agregação de átomos, né, de uma determinada forma, numa determinada configuração. Mas é energia. E isso os físicos já provaram, porque eles tentaram ir diminuindo cada vez mais a observação do tamanho da matéria e, de repente, desapareceu. Ou seja, o que é mesmo? Qual é o elemento primordial da matéria? Na verdade, é o fluido cósmico universal, que permeia e que forma toda a matéria do universo. O fluido vital é uma forma de expressão do fluido cósmico universal. Botei ali também só para a gente lembrar. Mas vocês já devem ter tido aula de tudo isso, eu estou imaginando, tá? Se eu não... Então, nós temos um universo imensurável, cheio de matéria, e temos a proposta que os espíritos trazem de evolução. Então, o princípio espiritual, assim chamado quando está estagiando no reino mineral, vegetal, animal, hominal, eu coloquei aquele amarelinho ali, espiritual, mas isso não está lá no livro. Eu coloquei porque eu entendo que, se nós estamos neste processo, nós vamos chegar a um nível em que não precisaremos mais reencarnar, só se quisermos, assim como grandes espíritos evoluídos vieram ao planeta Terra, como Jesus, como Buda e tantos outros, que vieram por missão, para nos ajudar no nosso processo de evolução. Então, como é que o princípio... Então, Deus cria o espírito simples e ignorante, que foi uma grande questão quando eu comecei no espiritismo. Eu dizia assim, vem cá, por que Deus criou a gente simples e ignorante, não criou logo sabido, né, e complexo? E criou simples e ignorante porque um dos principais elementos do amor é o respeito à liberdade do outro. Esse é um elemento básico. Quem ama, liberta. Eu amo e fica agarrada no pé da pessoa, sem querer deixar a pessoa ir, seja um filho, seja um parceiro, uma parceira. Quem ama, liberta, quer ver o outro viver as suas experiências. Então, nós, criados simples e ignorantes para sermos co-criadores de nós mesmos, estagiamos, então, como princípio espiritual no reino mineral, vegetal, animal, hominal. Uma das coisas que me levou a refletir sobre esse processo de evolução do princípio espiritual, só chamado de espírito quando começa a reencarnar no reino hominal, antes chama princípio espiritual, assim como a gente chama de semente, antes de ser a árvore, mas a semente é a árvore em potencial, tá? Mas a gente chama semente, chama árvore, a gente chama princípio espiritual, a gente chama espírito quando muda de estágio. E aí eu fiquei refletindo a respeito de como nós dominamos a matéria. Nós dominamos a matéria porque já habitamos no interior da matéria. Portanto, conhecemos e temos gravados em nossa memória perispiritual essa experiência. Por isso, somos capazes de manipular a matéria da forma como nós conseguimos manipular e criamos todas essas maravilhas que nós criamos. E o objetivo da evolução, qual é o objetivo da evolução mesmo? A gente está evoluindo para quê mesmo? Para virar luzinha piscante no universo? O objetivo da evolução é o encontro consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque no Evangelho, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Não aqui, nem ali. O reino de Deus está dentro de vós. Este autoencontro é encontrar a nossa essência divina no nosso interior. Essa chama que nós chamamos de espíritos, essa energia criada por Deus que anima a matéria, que é o princípio inteligente do universo, é que nós precisamos encontrar. Essa consciência de sermos espíritos imortais. No livro
Éden, queda ou ascensão, de um filósofo chamado Ken Wilber. Ken é Ken, marido da Barbie, sabe quem? K-E-N, Wilber. Ele é um filósofo americano, norte-americano, e ele é um filósofo vivo, porque a maioria dos filósofos a gente estuda já morreram, né? Mas esse não é um filósofo vivo. Ele é considerado o Einstein da consciência, ele tem muitos livros e estudos, boa parte traduzidas para o português, inclusive esse que eu estou falando, alguns, infelizmente, ainda não, a gente tem que ler em inglês. Éden, queda ou ascensão. Uma visão transpessoal da evolução humana. E que o Wilber ele vai dizer que nós somos, em essência, Atma. Atma é sopro. Atma. Que nós somos Atma. E que nós, em algum nível, nós temos consciência de sermos Atmas. Em algum nível, nós temos consciência da nossa imortalidade. Em algum nível, temos consciência da divindade em nós. Mas como não conseguimos ainda evoluir na consciência, ele não é espírita, tá? Olha como parece com o que a gente está dizendo aqui, a teoria dele. Por isso que eu gosto tanto. Como ainda não adquirimos a consciência de Atma, nós ainda vivemos no projeto Atma. E que esse projeto Atma está na gênese de todos os males. Porque nós criamos substitutivos para aplacar o vazio que a falta de consciência de Atma nos empurra. Nós criamos acúmulo de coisas, acúmulo de riqueza, acúmulo de poder, acúmulo disso e daquilo, para compensar essa sensação de vazio. Mas porque nós ansiamos por Atma, nós ansiamos por esse encontro com essa divindade, com essa essência dentro de nós. E a evolução é este processo de autoencontro. Porque quando nós encontramos essa essência, abre-se um portal de conexão com o sagrado, com o divino. E a partir dessa conexão, como Jesus também colocou lá no Evangelho, quem bebe dessa água jamais sentirá sede outra vez. Por quê? Porque essa essência divina, quando ativada, quando esta consciência é ativada, há uma construção de um sentido, de um significado para a existência. E isso faz toda a diferença. É o que alguns chamam de encontrar a plenitude. Talvez os budistas digam o nirvana, encontrar o paraíso. Não é um lugar físico, é um lugar dentro. Porque quando nós encontramos esse lugar dentro, nós construímos esse lugar fora. Por isso que nós admiramos tanto a beleza, né? Eu estou falando da beleza da natureza. A maioria das pessoas, quando eu dou aula de Deus, ou dos grupos, nos outros ciclos, quando eu faço algum trabalho relacionado com o sagrado, com o divino, que eu peço para as pessoas desenharem algo que relacione com o sagrado e com o divino, quase que 100% das pessoas desenham elementos da natureza. Um sol, uma praia, uma cachoeira, né? Porque a gente tem essa conexão entre a beleza e a divindade. Então, é isso. Nós precisamos desse autoencontro para essa conexão com o sagrado e com o divino. Não é que nós não estejamos conectados, é a consciência da conexão. Esse é o processo. Nós estamos conectados, mas será que você tem consciência dessa conexão? Será que você sente entusiasmo? A origem da palavra entusiasmo é cheio de Deus, repleto de Deus. Entusiasmo. Entusiasmo pela vida, que nos leva à alegria de existir no seio da criação. Essa sensação que mesmo quando nós estamos tristes, nós somos alegres. Por isso que eu não consigo achar que espírito evoluído é sisudo, mal-humorado, nem fiscal do comportamento de ninguém. Espírito evoluído, eu só consigo imaginar alegre, bem-humorado, sorridente, negócio de gente sisuda, cheio de ritual. Vamos lá. Aí, só para a gente pensar nesse processo de evolução da matéria, desde a formação das galáxias,
e dizer que toda essa teoria, que é a teoria do Big Bang, né, que ocorreu há mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, segundo a ciência, a formação do sistema solar, dos vestígios de vida na Terra e do surgimento do ser humano, que foi apenas há 2 milhões, os primeiros hominídeos começaram a caminhar aqui na Terra, dizer que toda essa teoria científica não está em contradição com a proposta evolutiva que os espíritos trazem. Então, o processo de evolução não se deu da noite para o dia. O processo de evolução foi lento, gradual, e toda uma preparação foi feita antes que nós fôssemos semeados aqui no planeta Terra para florescermos. Teve muita coisa que teve que dar certo para que essa estrutura existisse e pudesse acolher um corpo físico adequado ao ser humano, à inteligência do espírito. E ainda, mesmo esse ser humano, existiram diversos protótipos até chegar a essa estrutura do Homo sapiens. Foram várias estruturas antes. Nós temos elos perdidos aí, de humanoides, ou hominídeos, como eles falam, hominídeos, não humanoides, hominídeos. Depois, vários protótipos de homens, Homo africanos, Homo de neandertal, Homo erectus, e assim foram vários, até chegar no Homo sapiens, que somos nós, que seguimos evoluindo. Eu espero que nosso cérebro não cresça mais muito, porque os primeiros seres humanos tinham, na estrutura física, um cérebro de mais ou menos 500 gramas, e hoje o nosso cérebro pesa entre 1,3 kg a 1,5 kg. Olha, ele teve que se dobrar dentro para caber na nossa caixa craniana. Eu tenho medo que ele continue crescendo e a nossa cabeça tenha que crescer junto. O cérebro de 1,5 kg é dos homens, 1,3 kg é mais das mulheres, tá? Mas os homens não precisam ficar dando-se a risadinha. É porque nós precisamos de menos neurônios para fazer as mesmas coisas que vocês fazem. Ah, meninas. Estou aqui para defendê-las, viu? Meninos, não estou aqui para atacá-los, só para defender as meninas. São coisas diferentes, né? Nós não devemos atacar os homens, nós devemos nos defender. É diferente, bem diferente, né? Não se pode ser inimiga dos homens. Então, aqui está no livro de Emmanuel, a respeito do surgimento. Aí eu trouxe, veja, o que é que a ciência disse. Eu acabei de mostrar aí para vocês o processo de evolução rapidamente. E o que é que os espíritos dizem. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu um imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada pelo Espírito Emmanuel. Veio que o processo foi lento, gradual, né? Se a gente for pensar no processo de evolução, na proposta que das diversas teorias evolucionistas, né, desde o criacionismo ao evolucionismo, nós vamos ter várias. Inicialmente, o criacionismo prega a existência de um Deus criador. Então, Deus chegou lá e criou todas as coisas. Isso se contrapõe à ciência, porque as coisas não foram criadas na interpretação de que Deus levou 7 dias, talvez 7 milhões de anos para se criar as coisas. Talvez os dias sejam milhares e milhares de anos, né? Até que toda a estrutura precisou ser organizada para nos receber. Então, a teoria criacionista, depois a teoria evolucionista, que é a evolução que surge no século XIX, quando alguns cientistas propuseram novas teorias sobre a origem da vida. Espera aí, as coisas vão evoluindo daqui, existem mutações, se modifica, e quando
E essas modificações, então, genéticas, são passadas para gerações futuras. O lamarckismo, que é a lei do uso e desuso, essa foi demais, né? Mas foi uma teoria muito em voga em uma época para explicar. Então, a girafa tinha um pescoço comprido porque ela esticava o pescoço para comer os galhos verdes mais em cima. Né? Qual é a explicação científica? A girafa de pescoço maior comia o verde lá em cima. As que não tinham morriam. Logo, girafa do pescoço maior com girafa do pescoço maior davam girafinhas com pescoço maior ainda. Então, não era a lei do uso e desuso, era a genética funcionando. Tá? Era a lei de adaptação. Adaptação. Os indivíduos que se adaptavam melhor sobreviviam e se reproduziam indivíduos com aquelas mesmas características. Os que não iam embora. O darwinismo, que é a teoria da seleção natural, que eu acabei de falar, o neodarwinismo, que já traz a variabilidade genética, e a seleção natural e a evolução, ocorrência de alterações genéticas no fundo genético de uma população, que vai fazendo, então, com que essa população vá se modificando, como ocorreu conosco. Então, os seres humanos também passaram por esse mesmo processo de protótipos que foram não dando certo, não foram conseguindo sobreviver, e os mais aptos foram sobrevivendo. Os mais aptos eram o quê? Os mais inteligentes. Os que usavam mais o cérebro, sobreviveram, reproduziram pessoas também com essas capacidades. Então, houve uma evolução biológica que gerou diversidade das raças, tá? A teoria criacionista caiu por terra, a teoria evolucionista se estabeleceu, e, a partir de um certo momento de evolução da civilização humana, os seres humanos, então, tomam consciência da vida e da morte. Isso fez uma grande diferença dentro do processo. Porque, se a gente pensar, os primeiros hominídeos lá, tal, eles não tinham consciência, o tempo para eles não existia. Não existia tempo, nem espaço, não existia crise existencial. Eles viviam caçando, coletando, caminhando no planeta Terra, no Jardim do Éden, sem nenhum tipo de preocupação existencial, porque não tinham consciência da morte, da finitude. Quando os seres humanos, então, tomam consciência, surgem as religiões, né? Surgem, então, uma busca de uma explicação para compensar esse medo da finitude. E os seres humanos, então, começam toda essa diversidade de religião que existe. Por quê? Olha o que eu falei antes. Nós intuímos, Atma, intuímos a nossa imortalidade, mas não conseguimos ter uma consciência plena disso. Então, buscamos caminhos de reconexão com esse sagrado. Nós estamos num caminho de evoluir para buscarmos novamente aquela conectividade que existia lá no início, mas só que a conectividade que existia no início era totalmente inconsciente. Era a felicidade da ignorância. Conhecem a felicidade da ignorância? Quando você ignora as coisas, Então, a felicidade da ignorância. Eu sempre dizia assim, pessoas da área de saúde, quando uma pessoa que não era da área de saúde, se o filho tem uma febre, a pessoa pensa garganta, gripe, né? Vai levando. Dente que está nascendo. Quando a pessoa é da área de saúde, meningite, não sei o quê, já começa a pensar várias coisas, porque conhece. Então, no princípio, era a felicidade da ignorância. O Éden, que se fala, o jardim do Éden, no qual os seres humanos viviam, se a gente for para o mito bíblico, era, na verdade, a vida na ignorância, na inconsciência da finitude da vida, na inconsciência do bem, do mal, simplesmente eles iam vivendo. Através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel escreve, né? Todo esse processo admirável não foi obra do acaso. Eu falei da explicação científica até agora para vocês. Agora vamos à espiritual. Resultado de forças cegas, inconsequentes, e sim
a consequência de um trabalho bem elaborado dos espíritos superiores responsáveis pelo destino do nosso planeta. Emmanuel nos informa que Jesus, ele mesmo, e sua falange de engenheiros, químicos e biólogos siderais estiveram presentes todo o tempo, acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta. Não podemos também desconsiderar a presença do princípio inteligente, que poderíamos chamar de Deus, que, como campo organizador da forma, deve ter exercido um papel preponderante no processo de gênese orgânica. E aí, ó nós aí. Quem é que se vê aí? Éramos nós, viu, gente? Então, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta. Eu diria ali, viu, Leon Denis, me perdoe, eu gosto muito de seus escritos. Acabei de iniciar e fazer a abertura de um curso estudando um dos seus livros mais polêmicos, que é Espiritismo e Socialismo, ou Socialismo e Espiritismo. Leon Denis é maravilhoso. Mas eu diria ali, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no ser humano. Porque a gente tem que desconstruir essa denominação de homem para a raça humana toda, porque isso foi uma decisão quando as mulheres estavam completamente apartadas de qualquer decisão, quando se discutia se mulher era gente ou bicho, se tinha alma ou não. Sabe que teve um concílio lá dos pais da Igreja Católica, lá nos idos de 1400 e bolinhas, para decidir, está registrado isso nos anais da história, se mulher tinha alma ou não. E quase perde, viu? No fim decidiu que tinha, mas quase perde. Não foi unânime. Tá? Acho que foi 5-2 o placar. A gente quase fica sem alma. Então, o princípio inteligente no mineral, ele vai aprender a atração, capacidade de se aglutinar os elementos da matéria. O vegetal, nós vamos aprender a sensação, faculdade de reagir aos estímulos do meio. No animal, os instintos, atitudes espontâneas, involuntárias, reflexos, características de cada espécie. No hominal, razão, consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. A senciência, que hoje, nós que somos defensores dos animais, eu como médica veterinária e psicoterapeuta, eu tenho 2 profissões, eu tenho trabalhado muito e debatido esse tema, sobre a senciência dos animais, sobre se os animais têm alma. E a senciência, que é a consciência de si. E eu creio plenamente, eles sofrem, sentem medo, frustração, tristeza. Eu penso que eles sentem tudo isso. E acho que é uma marca de evolução quando as pessoas começam a se preocupar com a criação divina para além de nós mesmos. Os seres humanos só olham para si, mas quando olham o conjunto da obra, para mim isso é um marco dentro do processo de evolução, nesse planeta de regeneração que a gente está buscando. Cuidar de toda a criação divina, das águas, dos rios, das florestas, de tudo, né? Manter essa lindeza que é o planeta Terra e preservar tanta coisa linda que nos leva exatamente a essa conexão com o divino consagrado. Quem é que consegue estar na Chapada Diamantina? Eu, pelo menos, adoro, frequento lá trocentas vezes, numa cachoeira daquela, olhando aquela lindeza toda, que não tem uma sensação de conexão com o sagrado, com o divino. Vamos lá. Deixa eu ver, eu tenho quanto tempo, eu tenho até que hora, só para eu me organizar aqui, pessoal. É 9h20, né, que eu tenho que encerrar? É 9h20? É isso? Hein? Diminuiu o tempo de aula? Eu programei para 9h20, vocês também são demais. Cada vez que eu venho aqui, a aula está menor. Então, nada fica afastado de Deus, nem separado de sua essência. A história é a crônica dos feitos individuais e coletivos, movimento da consciência humana sempre em ascensão. Então, nós evoluímos a partir de avanços e recuos. Mas eu caminho 3 passos e eu volto
2. Então, eu caminhei 1. Nós estamos sempre em ascensão. Mas o que acontece? Nós somos criaturas ainda não prontas. Já acordamos isso aqui, né? Somos co-criadores e estamos em processo. Quando nós evoluímos um degrau, chegamos num novo nível de consciência, nós ainda levamos, até nos adaptarmos àquele nível, uma série de inferioridades, de defeitos, de ignorâncias. E isso faz com que tenhamos todo ainda um conjunto de dificuldades, mesmo avançando, e esse é o recuo. Nós criamos coisas incríveis, como, por exemplo, energia nuclear. Energia nuclear é uma coisa incrível, leva conforto, calor para quilômetros e quilômetros. Em países como a Rússia, países como a China, que são países continentais, gigantescos, e que não têm tanta disponibilidade de energia a partir da água, né? Ou eólica, que a gente aqui no Brasil hoje tem água, tem vento, tem energia à vontade, eles precisam muito dessas usinas nucleares. Aí é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Aí o que acontece? O que a gente fez? Qual é o recuo? A gente inventou a bomba atômica. Aquilo que foi criado para beneficiar pessoas, para fazer o bem, foi usado para destruir milhares de vidas de uma vez só, ainda trazer toda uma consequência que dura até hoje, os desdobramentos da quantidade de radiação, né, que foi exposta àquela população. Então, isso é o avanço e o recuo. Nós avançamos com as redes sociais, a internet, é coisa maravilhosa, né? Eu não imagino como era que a gente vivia esperando carta, né? Mandando revelar foto, ficava naquela expectativa, se o filme queimasse, como era, lembra? Meu Deus, não pode abrir a máquina, se abrisse, estragar o filme inteiro. Os mais aqui, que já tem de 4.0 para lá, sabem do que é que eu estou falando. Os mais novos não sabem nem o que é isso. Né? O disco de vinil, ficava esperando ser lançado, o LP, lembra? Ó, né? Que maravilha. E quando escrevia uma carta de amor, ficava 15 dias esperando a carta chegar, 15 dias esperando a resposta. Todo dia o carteiro chegava e a gente, coração batendo forte, será que chegou, que não chegou? Eu fico imaginando como é que as mães, os pais se viravam, porque a gente saía para farra, para ir passear, para se divertir como adolescentes, porque adolescente sempre fez isso a vida toda, em qualquer tempo. E a gente não podia ligar, nem mandar um zap para poder falar, não tinha nada disso. Nada disso. Então, as redes sociais, a internet é uma coisa maravilhosa, mas quantas coisas ruins acontecem? Quanto o apedrejamento virtual, sim, porque o apedrejamento moderno é o apedrejamento virtual, né, destruindo reputação de pessoas, ou atacando pessoas, ou também coisas ligadas a crimes de pedofilia e outros tantos golpes e outras tantas coisas que acontecem. Por quê? Porque somos nós. O problema não está na... porque o tempo da carta que era bom. Que nada. Que nada que era bom, que nada. O problema não são as coisas que nós criamos. O problema está em nós. E como nós utilizamos as coisas. Então, é a evolução. A evolução se dá por avanços e recuos. Então, a gente consegue avançar em determinados aspectos, entretanto, ainda carregamos em nós mazelas que nos impedem de vivermos em plenitude aquele passo que demos. Tudo bem até aí? Então, o ser humano pode ser desculpado por sentir orgulho de ter atingido o ápice da escala orgânica. E o fato de ter galgado essa escala, em vez de ter sido originalmente posto na posição que ocupa, pode lhe dar a esperança de um destino ainda mais elevado em um futuro distante. Charles Darwin. Tá? A grande cadeia do ser, então, move-se da matéria para o corpo, para a mente, alma, espírito, com cada nível transcendendo, mas incluindo os seus predecessores, o filósofo que eu já citei para vocês, o Hilbert. Super recomendo, leiam Éden, Queda ou Ascensão, uma visão transpessoal da evolução humana. É um livro maravilhoso. Leiam, que vale super a pena. Eu acho incrível isso, essa proposta que ele traz. A gente evolui por abraços, não por exclusão. Então, nós precisamos
dar o passo, mas nós não devemos destruir a ponte que faz com que os outros que estão vindo atrás de nós também cheguem lá. Então, é uma cadeia de evolução. Mas, muitas vezes, quando nós alcançamos, nós queremos chutar a escada para ninguém chegar mais. Mas isso destrói a base sobre os nossos pés. Por isso que ninguém evolui sozinho. Então, nós precisamos criar estruturas para permitir que todos passem. É por isso que esses grandes espíritos, que talvez não precisassem mais reencarnar na Terra, retornam. Retornam para criar essas pontes, para criar esses vínculos e esse entendimento de que esse processo de evolução é um processo individual, mas também coletivo. Vamos lá. Eu não vou falar sobre tudo isso aí, isso está no livro de Ken Wilber também. Eu trouxe esse slide apenas para falar sobre essa questão dos abraços, que é a translação e a transformação. Então, é o último, tá? Transladar é uma mudança em estruturas superficiais e transformar é uma mudança em estruturas profundas. E ele vai dar o seguinte exemplo. A evolução é como se fosse um grande edifício. Nós estamos em um andar. Quando a gente está vivendo as experiências daquele andar, isso ele chama de translação. Nós estamos descobrindo o que é que tem ali, vivendo as experiências, aprendendo tudo o que se tem para aprender naquele andar. Quando nós aprendemos tudo o que se tem para aprender naquele andar, nós mudamos de andar. E a isso ele chama de transformação. Quando você muda de andar. Então, às vezes, nós estamos no mesmo andar, mas porque já aprendemos muito sobre ele, achamos que já alcançamos o andar de cima. Quer ver quando a pessoa entra numa religião? Não os espíritos, não vocês aqui, tudo iluminado já. Estou falando desse povo aí do mundo. Que às vezes a pessoa descobre a religião, então descobre caminhos de transcendência, consegue uma determinada conectividade com a sua essência e acha que já chegou lá. E isso é um grande perigo. E nós assistimos nas reportagens o perigo que isso representa quando alguém humano, que está aqui ainda igual a todo mundo no seu processo de evolução, se coloca num lugar de superioridade que ainda não alcançou. E nós, muitas vezes, somos responsáveis pela sustentação disso. Por quê? Porque ficamos tratando outros seres humanos como se fossem deuses. Mas fulano falou. E daí que fulano falou? Porque fulano falou, eu vou simplesmente aceitar sem usar a minha capacidade de pensar. Nós não podemos recusar a nossa capacidade de pensar. Nenhum ser humano está isento de errar. Nenhum espírito encarnado no planeta Terra. Por mais que tenha feito coisas boas, ele pode errar. Aí o que acontece? As pessoas projetam o endeusamento da pessoa. Se você falar isso aqui da pessoa, diz logo que você está obsidiado, espírita diz que está obsidiado, evangélico você está com demônio, católico você vai para o inferno. Você não pode falar nada. E aí projeta. Aí quando descobre que aquela pessoa é humana, que errou, também é execra. Não, é um monstro, é um espírito também, continua sendo. Continua sendo. Um espírito, errou. Você que se frustrou nas suas expectativas porque endeusou um outro ser humano. Sai Baba, um grande guru indiano, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dele, ele tinha uma mediunidade incrível. Sai Baba, ele materializava coisas, objetos. Era um grande guru. Muita gente saía daqui. Eu tenho um amigo que viajava daqui do Brasil para ir para a Índia, ver Sai Baba, né? E ele disse, o único guru confiável é Deus. O único guru confiável é Deus. Então, às vezes, a gente endeusa as pessoas, a gente não deve fazer isso. A gente deve ouvir, respeitar, admirar, mas a gente não deve criar uma expectativa de que tudo que aquela pessoa diz e faz está correto, porque, às vezes, a pessoa está equivocada, porque é um ser humano, pode errar.
tem lá suas vaidades, tem lá suas limitações, suas inferioridades, está na batalha, igual a todo mundo, tá? Então, a mesma coisa é espírito. Ah, mas foi o espírito fulano de tal que falou. Eu e Kiko podia ser Jesus. Se eu não tivesse de acordo, eu ia dizer, ó, Jesus, tenha paciência, mas eu não estou concordando com isso, não. E eu tenho certeza que espíritos evoluídos, que Jesus ia dizer assim, ó, ô Isabel, minha filha, vem cá, sente aqui que eu vou lhe explicar. Mas quando alguém se coloca nesse lugar que você questiona, e aí quer lhe humilhar, quer lhe derrubar, quer lhe execrar, pode sair de baixo que isso está mais atrasado do que você. Ah, porque o Espírito diz que tem que ir, não tem que nada. Eu preciso analisar, eu preciso pensar, eu preciso saber qual é a minha condição de fazer, de não fazer, senão a gente fica alienado, fica pessoas teleguiadas, fáceis de serem obsidiadas. Nunca recuse a sua capacidade de pensar, sempre reflita. Mesmo que seja um espírito que a gente admira, eu vou ler com todo o respeito do mundo e vou fazer a minha tradução e interpretação e ver também qual é a minha condição em relação àquilo que está sendo demandado. Lembrem-se, nós podemos errar muitas vezes, nos basta acertar apenas uma. Então, se o caminho que eu estou escolhendo é um caminho equivocado, eu vou descobrir. Não tem problema. Então, nós precisamos ter essa autorresponsabilidade com o nosso processo evolutivo. Não colocar na mão de A, B, C, espírito tal, não sei quem, senão a gente transforma os espíritos na mesma relação que os católicos têm com os santos. Que santo tal vai fazer, santo tal vai fazer. Milagres acontecem porque os espíritos estão aí trabalhando. Se foi aquele determinado espírito ou qualquer um outro, não faz a menor diferença. O importante é que as coisas podem acontecer. Né? A fé pode curar, sim. Sim, isso é cientificamente comprovado. Eu fiz um seminário sobre saúde e espiritualidade, eu pesquisei bastante sobre pesquisas científicas conduzidas de como as pessoas que têm uma fé, que praticam uma fé, elas têm uma taxa de cura mais elevada do que as pessoas que não. Então, a fé cura, sim. Mas não é fé cega, né? Vamos lá. Tenha fé, mas também tome o remédio, por favor. Isso aqui eu não vou passar porque eu já falei. Então, de simples e ignorantes, com uma estrutura física limitada para a expressão da totalidade do espírito, nos tornamos criaturas complexas e com vasto conhecimento, ao menos nos fenômenos relativos à matéria. Talvez agora estejamos na era de sairmos da ignorância do conhecimento do espírito, da ignorância, na era de sairmos da ignorância do conhecimento, de sermos espíritos imortais, tá? Ou espírito imortal que somos. Isso aí foi Isabel Guimarães que escreveu, por isso que está confuso. Então, a presença está sempre aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. E essa é a proposta evolutiva. Eu preciso conquistar o reino interior, porque quando eu conquisto o reino interior, eu conquisto a divindade em mim. E quando eu conquisto a divindade em mim, eu estou no mundo em plenitude. Plenitude, inteireza. Não falei perfeição. Perfeição é algo que está no horizonte que a gente não sabe quando vai encontrar. Mas plenitude, inteireza, viver na inteireza, viver intensamente todos os nossos momentos como espíritos imortais que somos. Está na hora de dividir o povo agora. Rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Agora vocês ficaram calados, mas tudo bem. Quantas pessoas tem aí? Equipe de apoio. Misericórdia, não contou, né? Ó, pronto, vamos resolver isso rápido? Vamos fazer bagunça? Vamos fazer bagunça? Reúne esse grupo aqui, daqui para cá. Vocês todos aqui, dessa fileira para frente. Essa fileira aqui. Faz um grupo redondo, o negócio, bagunça, e depois eles arrumam. Essa fileira, essa e essa, juntos. 3 fileiras, aqui também. 1, 2, 3, junto. 1, 2, 3, junta. 1, 2, 3, junta aqui vocês. Do lado de cá a mesma coisa. 1, 2, 3. Vira.
Faz um círculo. Aqui também faz um círculo. Aqui também faz um círculo. Aqui. Esse negócio está muito arrumadinho. Vamos bagunçar. Vamos bagunçar. Quer estudar sem fazer bagunça? Não pode. É só fazer um círculo. Senta, faz um círculo. Agora eu vou pedir a ajuda aqui dos universitários para dividir aqui o material. Quem me ajuda aqui? Isso. Um para cada grupo. E lápis também. Lápis também. Aqui, vocês têm suficiente aí, porque eu trouxe mais aqui também. Se não tiver, tem... Ah, pronto. Aí. É isso, porque depois vai dar trabalho, é. Um para cada grupo, por favor. E pronto, é. Senão vai... Ah, então pronto. Que aí não dá trabalho. Todos receberam já a folha e os lápis? Qual é a tarefa de vocês? Preste atenção aqui. Hein? Mistura o grupo, então. É porque eu achei que a turma não era tão grande. Eu contei um monte de folha, eu digo, não deve ter mais gente do que isso, não, mas o povo está com vontade de estudar. É. Pode desmanchar algum grupo ou dividir a folha no meio. Vocês vejam o que é melhor aí. Mas acho que tem grupos que estão menores. Acho que dá para... Pronto. Cabia mais gente aqui nesse também. Ó, tá menorzinho esse. Para não fazer um se ficar muito grande. Mas eu acho que tá bom. Tá bom. Qual é a tarefa de vocês aí? 5 minutos. 5 minutos para vocês expressarem através de um desenho o que vocês entendem como evolução. Vocês vão conversar e decidir qual é o desenho. Agora, assim, todos devem se sentir representados, tá? Eu gostaria que todo mundo fizesse pelo menos um rabisquinho no papel, tá? Vocês decidem o que vão desenhar e cada um faz, mesmo que seja uma bolinha. Não. Não, pode. Se vocês decidirem cada um fazer se expressar de uma forma, pode também. Vocês que sabem. Pode sim também. O que vocês entenderam por evolução, vocês vão fazer do desenho. Eu não quero nada escrito, é um desenho. Vocês vão fazer um desenho simbólico do processo de evolução. Boa noite, Jorge. Jogue duro aí. Boa noite. Meu nome é Jorge. Baseado na aula de nossa querida mestre Isabel Guimarães, não esqueça o nome. Nós resolvemos simbolizar a evolução com uma escada. E o objetivo é o seguinte: começando sempre pelo primeiro degrau, nós vamos subindo até o segundo. E, baseado na aula de hoje, que nós somos herdeiros de nós mesmos, cada degrau que nós subimos está apoiado no que antes pisamos. Então, isso é muito importante. Então, vamos subindo e vamos alcançando o patamar final, acompanhando o processo da evolução, que é o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, né? Então, começamos com o homem, aqui pode simbolizar o mineral e os demais, o vegetal, terminando com o homem, chegando no final com o objetivo de alcançar a plenitude, o seu conteúdo, o seu despertar de consciência, na realidade, né? É quando o homem se conscientiza que existe uma conexão entre o material e o espiritual, ou seja, o divino. Muito bem. Aplausos, por favor. Obrigado. Todo mundo se viu aí? Todos do grupo? Alguém do grupo quer dizer alguma coisa? Podem sentar, muito obrigada. Grupo 2. 2.
Ó, gente, são no máximo 3 minutos para cada um, tá? Então, só para vocês... Rapidinho, isso. Tá. Bom, gente, boa noite. Começar dizendo que nós não somos artistas. Mas a ideia do nosso desenho, também em função do que a gente viu na aula, é trazer um conceito evolutivo, né, por etapas, né, aquele processo de nós avançarmos, retrocedemos, né, a diferença disso, né, seria o nosso lucro, né, vamos dizer assim, a nossa evolução, né. Eu vou deixar o colega Thales aqui explicar o desenho. Bom, a princípio houve também uma dúvida, né, a respeito da evolução, se seria uma evolução do universo, do espírito, de todas as coisas, ou se era uma evolução relacionada ao pessoal, né? Então, os colaboradores tiraram essa dúvida. Então, trouxemos um desenho, não pensamos em desenhar objetos físicos, elementos da natureza, animais, alguma coisa que representasse a nossa percepção sensorial, e buscamos fazer uma analogia, né, uma metáfora, no caso, entre a luz e a escuridão, que o colega citou aqui. A gente pensou algo em preto, em branco, e a gente foi evoluindo, colegas veio colaborando, não, a gente poderia ser em camadas, a evolução do espírito, o outro colega trouxe a questão do perispírito, da alma, e aí decidimos em fazer esse símbolo, essa simbologia aqui. Pensamos num único símbolo humano, como o ser humano, com um pequeno rascunho aqui do homem vitruviano, né? É uma coisa que vem mais além. De Da Vinci, né? De Da Vinci. E aí começamos como seres com energia, né, da criação divina, e a gente passa por uma camada de trevas, de sombra, depois a gente evolui, e aí aquela coisa que a professora falou, que a gente evolui, dá 2 passos para depois dar um para trás, dá 2 passos, dá um para trás. E a luz, ela está sempre expandindo mais, e a escuridão, eventualmente, ela vem e traz essa queda. Não somos aqui perfeitos, nós somos, como a professora falou, não somos perfeitos, mas somos... não sei, eu falei tanta coisa. Algo que seja relacionado... evoluídos, né? Evoluídos, porém imperfeitos, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, a gente está sempre nessa questão, nessa onda de evolução e crescimento, né? Muito bem. Mais ou menos isso. Márcia, eles trouxeram uma mandala, né? Obrigada. Grupo 3, esse lado aqui. Ao 4, já fica pronto aí para a gente ir. Ai, agora eu estou aliviada, porque só veio o homem aqui falar, eu fico... Meninas, não recusem palco e microfone, por favor. Não recusem. Os homens já têm protagonismo demais. Gente, o que é isso aqui? Ai, graças a Deus. É o labirinto para representar as tentativas. As várias tentativas que a gente tem na vida, os 3 passos para frente e 2 para trás. E aí, nessa tentativa, até chegar no caminho certo, forma aí o labirinto. Então, quando a gente pensou isso, todo mundo botou um pouquinho, botou plantas, botou a chegada com muita luz, sol. No caminho tem espelhos, onde você se vê, você se perde, se identifica, vai se construindo e, no final, está tudo certo. Chegou mais experiente. Muito bom. Parabéns. Só para continuar, né, o raciocínio, a gente encarou esse labirinto, a nossa evolução como essa caminhada. E essa caminhada seria mais ou menos um labirinto, porque a gente vai, se esbarra em algum obstáculo, a gente tem que retornar, mas sempre em busca desse caminho, e para a gente foi a luz, né, a saída que seria essa luz. Muito bem. Gostei muito da analogia com o labirinto. E eu pedi para todo mundo fazer alguma coisa, porque a evolução se dá por conjunto. Todos nós estamos dando a nossa contribuição para a nossa própria evolução, para a evolução da coletividade, para a evolução cósmica, sim, porque tudo está em evolução. Então, todos nós precisamos nos representar.
Agora um menino e uma menina, ótimo. Assim que eu gosto. Boa noite, pessoal. Sou Eduardo. Laura. Pessoal, a gente quis representar o caminho, que são as nossas passagens, né, por aqui, inclusive sendo várias vezes esse caminho, onde a gente encontra... Fale mais perto do microfone. Onde a gente encontra pessoas, encontra obstáculos, e Deixa eu vamos... Pronto. E vamos sempre passando por isso e aprendendo, e todos os percalços que a vida coloca, e isso que começa de uma forma mais larga, e a gente termina de uma forma mais estreita, porque estamos mais. E aí voltamos para lá e começamos tudo de novo durante as passagens. Muito bem. Trouxe a passagem da porta estreita, está no Evangelho. Está vendo? Parabéns. Muito bom. O ser humano é tão criativo, né? Fantástico. Pode vir. Grupo 5 agora. 5. O 6 já pode ficar do lado de cá aqui esperando para a gente acelerar o processo. Muito bom. Mais duas meninas. Boa noite. Ô, felicidade. Augusta e Andréa, dupla de meninas. Muito bom. Então, nós pensamos em evolução no sentido de crescimento. Então, nós colocamos aqui a semente da plantinha crescendo, virando uma árvore frondosa. Pensamos também no sentido da transformação, que no caso aqui é o casulo, a borboleta se transformando. E pensamos também no sentido de evolução humana, né, que está representado aqui pelo degraus das escadas, o homem evoluindo no conhecimento, com o conhecimento das leis de Deus e com a prática das leis de Deus. Então, foi esse o pensamento de evolução da equipe. Síntese. Ela vai complementar aqui. Boa noite. Quando a gente trouxe a evolução do casulo em borboleta, o que é que a gente pensou? Que, embora nesse processo tão lindo e sofrido, né, da borboleta, que se passa pelo processo de transformação do casulo, né, na fase final dela, porque o tempo é muito curto de vida, embora extremamente belíssimo, não importa o tempo que se vive, ela vive apenas um dia, mas a intensidade de vida que a gente coloca nela. Muito bom. É isso que a gente quis Muito trazer bom. como... Lindo. Parabéns. Grupo 6. 2 meninos, tudo bem, está perdoado, porque vieram 2 meninas. Boa Então, agora noite. os meninos podem ter vez. Bem, o nosso grupo chegou a um consenso de que a árvore simbolizaria a evolução, em especial Que do bonito. ser humano. Aqui a gente teria as raízes como essa sede pela vida, sabe? A sede, no caso aqui, pela água, pelos os nutrientes que fazem com que a árvore cresça, se desenvolva. E aqui também representaria essa profundidade, né? O ser humano, à medida que se aprofunda em si mesmo, ele floresce, ele desabrocha, ele se desenvolve, porque ele encontra a água, aquela água que sacia a nossa sede, que com ela jamais sentiremos sede novamente, né? E o colega acho que pode complementar aí com relação a essa copa, a esse movimento em direção ao alto. Segura o cartaz aí, é isso, para ele falar. Boa noite a todos. O nosso grupo, o grupo 6, resolveu representar na forma de uma árvore. Acho que a ideia foi do Luiz. E aí nós temos vários aspectos. Vou começar pela semente. Segundo o nosso filósofo Gilberto Gil, em Refazenda, ele diz que a semente tem que morrer para germinar. Ela não está representada aqui, mas ninguém pode desconfiar da existência dela. Tá? E aí nós temos o retrato. Vamos analisar como um retrato. Então, o Luiz já falou as raízes, a importância das raízes, dos frutos, das flores, das folhas, né?
todos esses elementos têm importância na evolução. Cada um fazendo a sua parte. Todos eles se complementam. Então, essa fotografia nos diz assim, olha, a planta está representando a ideia de que nós temos que fazer a nossa parte. É isso. Ok, muito bem. Eu gosto muito... Obrigada. Eu gosto muito dessa analogia. E aí aproveitar, já chamar as meninas para encostarem aqui, mas dizer que, assim como a semente é a árvore... Podem vir, meninas. A semente é a árvore. Eu quero que vocês saiam daqui sem nunca e jamais esquecer que o espírito puro que você é já está em você. Não vem de lugar nenhum. Então, essa é uma premissa básica que nós precisamos, nesse processo de evolução, estarmos sempre cientes. O espírito puro que você é já está em você. Todas as experiências que você vive é para que você, de semente, se transforme em árvore. Meninas. Boa noite a todos. Grupo 7, representado por Suelen e Josilene. Todas participaram aqui. Fizemos também, assim, como representatividade, a natureza, né? Nós somos parte também dessa natureza, e fazendo alusão até a nós, humanos, né? Também começando com a semente, né? Já o embrião ali, onde a gente passa por várias fases de desenvolvimento, e que nós colocamos também aqui os fenômenos da natureza, que são os momentos adversos que nós passamos, né? Assim também como as plantas passam também, onde nos tornam fortes, né, e equilibrados nesse contexto que nós estamos aqui nesse mundo, né? Então, a gente utilizou a natureza como representatividade para nós, ser humano, que é exatamente, assim como elas, né, a árvore passa por vários momentos de adversidade, nós, seres humanos, passamos também para a nossa evolução. E são com esses momentos e adversidades que nós nos tornamos fortes, né? Que aí, quando aqui é representado pela árvore, uma raiz forte, segura, onde produz frutos, né? Desenvolve frutos, folhas, e embeleza a natureza, né? Que eu acredito que nós, quando evoluímos, nós embelezamos o mundo. E isso foi a alusão que nós fizemos. Tudo bem? Parabéns, obrigada, meninas, obrigada. Tem mais grupo? Acabou? Eu estava gostando tanto. Gente, parabéns e gratidão por vocês terem colaborado de boa vontade com a minha proposta, porque, né, a gente precisa ter esse feedback, ou seja, essa disponibilidade da turma para a gente fazer um bom trabalho. Então, muita gratidão por vocês terem aceitado, né, a minha proposta de vocês também participarem e construírem vivamente a aula. Eu acho fundamental que a gente tenha esse contato emocional com as coisas, que a gente possa ter uma oportunidade de expressar aquilo que cada aula nos desperta, de uma forma mais emocional, menos racional. Senão a gente fica só no cognitivo, não vai para o domínio afetivo, e o domínio afetivo é que nos transforma, na verdade, né? O cognitivo nos ajuda, nos equilibra, mas é através do sentir que as transformações, elas verdadeiramente ocorrem. Então, muita gratidão por vocês terem aceitado esse desafio aí de fazer e de se expressarem, todos terem participado. E a outra coisa é dizer às meninas aqui presentes, que eu sempre gosto de fazer essa observação, as mulheres, que não abram mão de se autorrepresentarem. Tá? Eu dou muitas aulas, não só aqui, mas em outros lugares, e, em geral, as turmas têm um quantitativo muito maior de mulheres do que de homens, mas, quando é para vir aqui para frente, as mulheres sempre escolhem os homens. Não que tenha nada demais e que os homens não possam vir, por favor. Tá? Mas, assim, existe uma coisa chamada representatividade. Então, nós precisamos também ocupar esses espaços, né, de ir à frente, de falar. As mulheres têm muito mais medo do julgamento, muito mais medo de se expor, por uma questão do machismo estrutural. E o machismo estrutural ele está diretamente ligado ao nosso momento evolutivo. Então, combater isso é também um trabalho de evolução.
Está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o domínio, né, de homens sobre mulheres, e ele diz que é o momento evolutivo de homens pouco evoluídos, ou seja, moralmente pouco evoluídos. Então, o machismo faz parte ainda de um momento evolutivo que nós estamos vivendo, que nós precisamos transformar. Então, não se neguem, quando vocês tiverem a oportunidade de falar, falem, vocês são capazes, vocês são inteligentes, vocês são belas, cada uma com suas características, não tenham tanto medo do julgamento, porque nós somos muito mais julgadas, é uma realidade. Então, nós, às vezes, nos acanhamos. Eu costumo brincar e dizer assim, que se disser palco e microfone, eu já estou lá. Quando diz assim, tem que falar, eu já levanto minha mão, não sei nem o que é que eu vou dizer, mas já estou de mão levantada. E, quando não me dão, eu apanho na raça e falo sim, tá? Porque a gente precisa se auto-representar também, né? Só uma dica evolutiva para pensar, para refletir. Se tem maioria de mulheres, a representatividade deveria ser feminina num grupo. Assim como a gente está com uma dificuldade de representatividade das mulheres em vários espaços de poder, isso desequilibra a sociedade. Não é bom, legal é a gente ter, né, equilibrado, masculino e feminino equilibrado, que isso é que é o bacana, isso é que é o legal. Né? Quando homens e mulheres se entendem e trabalham juntos, sem jogo de poder, isso dá um resultado muito bonito, porque nós nos complementamos em nossas características, e isso é muito lindo. Então, vamos evoluir nessa prática também, tá bom? Um convite que eu faço a meninas e meninos aqui para refletirem sobre o nosso processo evolutivo. Então, para finalizar, só repetir, o espírito puro que vocês são já está em vocês. É trabalhar para fazer brilhar essa luz. Muito obrigada por vocês terem me ouvido.